Dando continuidade ao nosso estudo sobre a lição de número 3, parte 2, a encarnação do Verbo. Nós temos o texto áureo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A verdade prática é a vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas, por isso a negação de sua historicidade não se sustenta. Fizemos até um rápido comentário dessas duas questões aqui e fizemos um quadro, né, mostrando as afirmações de Cristo, como seriam, se poderiam ser negativas e se poderiam ser afirmativas, né, e vimos as consequências disso aí. Nesse segunda parte, nós vamos dar continuidade, tá bom? A gente vai ver aqui a revista, certo? E o texto bíblico que eu chamo a sua atenção também é na leitura bíblica em classe. Em 1 João, diz assim: amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, a Escritura nos manda, a princípio, examinar, investigar e não aceitar rapidamente qualquer mensagem vinda de Deus, né? Nós precisamos, não é duvidar em si, é apenas fazer o uso da Escritura para, de fato, ver se aquilo é realmente de Deus. Então, a partir desse momento, a gente vai analisar, né, uma grande heresia que acompanhou e tem, até o dia de hoje, causado grande perturbação na sociedade cristã, porque procura desafiar as afirmações óbvias, rápidas, simples do Evangelho, que diz assim: o Verbo se fez carne. Em contrapartida a isso, existe um movimento, uma doutrina chamada docetismo, que diz que o Verbo não se fez carne. O docetismo começava a afirmar que Jesus não tinha um corpo físico. Então, ele é um fantasma, ele poderia ser um anjo, ele poderia ser um semideus, ele poderia ser um médium, para outros, um líder comunista. Então, essas ideias do docetismo, tá, hoje em dia, evoluíram para outros segmentos, para outros movimentos, né? E aí a gente tem que perceber, até mesmo no nosso convívio social, pessoas que dizem assim: não, Jesus foi médium. Ah, essa pessoa é espírita. Só que ela está se baseando, muitas vezes sem saber, no docetismo. Então, quando você for refutar o espírita, você tem que mostrar: ó, essa ideia aí não é nem de Allan Kardec, é do docetista, entendeu? Aí você já consegue ter uma base forte. Aí uma pessoa diz assim: não, Jesus é um anjo, é apenas um Deus. Aí você: não, essa crença é do docetismo. Não é nem sua da Testemunha de Jeová, é do docetismo. Você, ó, volta para quebrar. Aí você vê alguém dizer que Jesus é um comunista, vê que alguém dizer que Jesus é gay. Aí você, ó, essa crença se baseia no docetismo de uma forma modificada, tá? Aqui nós vamos entender era no seu princípio. Eu quero, primeiramente, antes de fazer a introdução da leitura, citar aqui o Dicionário Teológico, tá? Nova edição, revista e ampliada, do escritor Claudionor Correia de Andrade, também também é pastor, né? Na página 149, Dicionário Teológico, tá bom? Página 149, do escritor Claudionor Correia de Andrade. Diz assim, definindo o que é docetismo. A revista define, mas eu quero trazer aqui mais explicações, tá bom? Docetismo: heresia que surgida nos primórdios da igreja, advoga que a humanidade de Cristo, isto é, o seu corpo, a sua encarnação, era apenas aparente, era uma ilusão, era apenas um fantasma. Ou seja, Jesus parecia homem, humano, mas ele não era homem, ele não era humano. Isso é o que afirma o docetismo. Tá? O docetismo começa a ser desarticulado com os credos apostólicos dos apóstolos e Niceno. Em ambos, fica bem claro que Jesus era de fato verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Nas definições de Calcedônia, a humanidade do Filho voltaria a ser tratada de maneira insofistimável.
insofismável. O que os três documentos demonstraram é que a encarnação de Cristo é o acontecimento mais importante de toda a história sagrada. Sem um Cristo divino humano, a redenção do homem perderia toda a razão de ser. Gente, essa definição, para mim, resume toda a lição. Se eu não acredito, não, vamos assim, eu acredito em Jesus, eu acredito em Deus, né? Assim, do meu jeito, da minha forma, até onde eu posso saber. Eu acredito do meu jeito, certo? Mas, se eu, por um momento, duvidar que Jesus não se fez carne, se por um momento eu seguir testemunho de Jeová, espiritismo, enfim, se por um momento eu duvidar que o verbo se fez carne, isso vai me prejudicar de uma forma eterna. Por quê? O autor diz aqui, ó, Reodorino de Andrade, na página 59, sem o Cristo divino humano, se Jesus não é Deus e nem homem, a minha redenção, a minha salvação, o meu perdão, a minha regeneração perde qualquer valor, perderia toda a razão de ser. Ou seja, não ia valer a pena estar aqui nesse canal. Não valia a pena se esforçar tanto. Não ia valer a pena jejuar. Não ia valer a pena pregar o nome de Cristo. Não ia valer a pena. Não ia ter valor se Jesus não é o verbo de Deus. Se Jesus não é o Filho de Deus. Se o verbo não se fez carne. Mas, de fato, Cristo é divino humano. E é por esse motivo, e só por esse motivo que nós estamos aqui, falando sobre e afirmando e crendo na encarnação do verbo. Mas nenhum outro ser no mundo, nenhum outro ser que você possa seguir ou imaginar é o verbo, a não ser o Filho de Deus, chamado Jesus Cristo. Tá bom? Então o docetismo, ele é uma crença, ele é um dogma, ele é uma doutrina, ele é uma heresia terrível, porque esse é o motivo. O homem perderia a crença em Jesus Cristo, a crença na redenção, a crença na ressurreição de Cristo, né? Enfim, perderia toda a razão de ser, porque nós precisamos do Cristo divino segundo a ação. Então, introdução. Não vou fazer isso pessoal. A internet está caindo, por isso que eu vou fazer uma forma bem mais rápida para não interromper o nosso raciocínio. Na introdução, tá? Eu vou fazer recortes, extrair alguns trechos, tá bom? Para poder trazer para vocês algumas informações importantes, ok? Pois bem, na introdução, tá? Estou na introdução aqui. João, que se empenha em mostrar a deidade absoluta de Jesus Cristo. Jesus viveu entre nós e participou da natureza humana e teve o corpo físico humano. Então, o Evangelho de João já ensina, desde o começo, a necessidade de acreditar na Trindade, tá bom? Sem isso, nós não somos cristãos. Você pode ter 100 anos de igreja, 200 anos. Se você não acredita na Trindade, você está perdido. Heresias que negam a corporeidade de Cristo. Heresias que negam a corporeidade de Cristo. Tópico 1. O que é docetismo? Deixa eu baixar aqui o PDF para você acompanhar aqui. Tópico 1, né? Tá aqui, ó. Heresias que negam, né? Palavra-chave, docetismo. Nós já fizemos a definição. Bem, o que é docetismo? O termo vem do grego dokel, que significa ter aparência. Então, dokel é ter aparência. O docetismo é a mais antiga heresia da história da igreja e consiste em negar que Jesus tivesse tido o corpo físico humano. Sua humanidade era simplesmente uma aparência, um fantasma, uma ilusão. Né? Isso é o que é docetismo. A resposta. Se alguém perguntar para você o que é docetismo, meu amigo, docetismo é a crença de que Jesus tinha aparência humana, mas não era humano.
Segundo, do tópico 1.2, o que os docetistas ensinavam sobre Jesus. Né? Os seguidores dessa heresia ensinavam muitas coisas fora da Escritura, encontradas na palavra de Deus. Nosso foco destaca a humanidade de Jesus Cristo como verdadeiro homem. Lucas descreve um começo muito humano de Jesus. Jesus teve parentes, amigos, né? Primos, pastores, enfim. Isso sem contar o relato sagrado da sua infância, que enfoca o seu desenvolvimento físico, intelectual e espiritual. Ou seja, por meio do Evangelho de Lucas e dos Evangelhos sinóticos, nós percebemos a comprovação que Jesus ele era 100% homem e 100% Deus. Então, ponto 3. O que os principais docetistas ensinavam sobre Jesus? Os principais eram Cerinto, Saturnino e Marcião. Veja que Cerinto, seguidor do docetismo, ensinava sobre Cristo. Cerinto negava o nascimento virginal de Jesus Cristo. Veja, isso é uma grande heresia. Negar o nascimento virginal de Jesus Cristo significa dizer que Jesus não era humano, Jesus não era homem, certo? Saturnino ensinava que Jesus Cristo não nasceu, não teve forma e nem corpo, foi simplesmente visto de forma humana em mera aparência. Veja que naquela época, muito próximo ali no ano 100 depois de Cristo, o pessoal já estava sendo possesso por espíritos e do demônio. Imagina hoje em dia como estão as coisas, né? Marcião negava ser Cristo verdadeiramente humano, mas quanto ao seu corpo, não se sabe se a opinião dele era apenas uma aparência ou substância etérea. Mas a Bíblia ensina de maneira direta que Jesus nasceu, mencionando até mesmo o local em Belém da Judéia, em época no reinado de César Augusto, imperador romano. A Bíblia fala também do corpo físico de Jesus. Então, nós temos duas coisas aqui. Ou o docetismo está certo, ou a Bíblia está certa. Os dois não podem estar dizendo a mesma coisa de forma verdadeira. Mas sabemos que a Bíblia está certa. O docetismo é uma grande heresia e está realmente errado. Tópico 2. Afirmação apostólica da corporidade de Jesus. Então, aqui nós vamos perceber que os apóstolos ensinar cada vez mais que Jesus tinha um corpo físico, um corpo humano, o que era desde o princípio. João capítulo 1, versículo 1. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, denominados evangelhos sinóticos, apresentam Jesus ressaltando seus aspectos humanos, ao passo que João reforça o aspecto divino. Os três evangelhos expõem Jesus exteriormente, ao passo que João revela interiormente. No princípio era o verbo. Isso significa que o verbo já existia mesmo antes da criação. Mas João nunca perde de vista que o verbo se fez carne. Não se contenta apenas com isso, mas apresenta detalhes importantes. É que o verbo não somente se fez carne, para não deixar dúvida alguma, e habitou entre nós, mas também foi visto pelas pessoas. Ou seja, não somente é dito que ele se fez carne, mas que ele realmente habitou entre nós. Ponto 2. A reafirmação apostólica é a seguinte: o que vimos com nossos olhos, o que temos contemplado, as nossas mãos tocaram, da palavra da vida. Vimos com os nossos olhos. Veja que a presença do nome Piratas no credo dos apóstolos, deixa eu voltar aqui, mas o propósito é mostrar com muita ênfase, sem deixar dúvida alguma, que o Senhor Jesus veio em carne ao mundo e que pode ser tocado pelos que com ele conviveram. Então aqui, novamente, os apóstolos de todo o Novo Testamento reafirmam a encarnação do Verbo. Até porque os discípulos e seguidores de Cristo não iriam ensinar de forma alguma que Jesus era um fantasma. Mas ao contrário, ele era 100% homem e 100% Deus. Ponto 3. Uma crença herética é o docetismo. Né? Então João viveu nos seus últimos dias na cidade de Éfeso, que era a cidade de Cerinto, o doceta. O descrito do apóstolo João, o Evangelho, as 3 epístolas e o livro do Apocalipse foram produzidos na última década do primeiro século. Nessa época, o docetismo já se difundia entre os cristãos. Por isso, o apóstolo esclarece de maneira direta que todo aquele que nega que Jesus veio em carne não é de Deus. Então, o docetismo, assim como o testemunho de Jeová, o espiritismo, o catolicismo, o
budismo, ideologia de esquerda, eles não somente surgem, mas eles pretendem desfigurar, distorcer a pessoa de Cristo. E, ao mesmo tempo, nós temos verdadeiros seguidores de Cristo, verdadeiros defensores do Evangelho, como o apóstolo João. O apóstolo João escreve com vários objetivos, e um deles é refutar, combater, condenar essas heresias que estão agora dentro da igreja. Então, nós já percebemos que existem falsas doutrinas dentro da igreja e falsas doutrinas fora da igreja. A pior é a combater a que está dentro da igreja, porque muitas vezes o engano ele é muito grande. Então, a gente precisa cada vez mais se apegar ao Evangelho. Por essa razão, o apóstolo João foi contundente contra os docetas. Os expoentes de tal crença são chamados de enganadores, ou seja, qualquer pessoa, qualquer movimento, qualquer indivíduo que for que você pudesse encontrar na sua ocasião, negar o corpo de Cristo, negar, de fato, a encarnação do Verbo, é um enganador, é um anticristo. Temos aqui na revista, essa observação aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Acho que eu passei, né? Tem aqui a observação. Deixa eu ver. Aqui, ó. Cadê? Passei de novo, foi? Não estou encontrando. Acho que. Não. Aqui não tem, não. Mas aqui tem aqui, ó. Se Jesus não teve corpo físico real, ele também não morreu. Se não morreu, também não ressuscitou. Se não ressuscitou, não há esperança de salvação. Por essa razão, o apóstolo João, Pedro, Tiago, enfim, todos os apóstolos, foi contundente contra os docetas. Tópico 3. Como essas heresias se revelam hoje em dia? Quanto ao nascimento virginal de Jesus. Ponto 1. Os mormons, a Igreja da Unificação, ensinam que ele não foi gerado pelo Espírito Santo. Negar a concepção e o nascimento de Jesus é uma das marcas desse movimento. Deu certo. É o ensino moderno de Cerinto e seus seguidores. A Bíblia anuncia de antemão a concepção do nascimento virginal de Jesus Cristo desde o Antigo Testamento, baseado em Isaías capítulo 7, versículo 14, seu cumprimento histórico no Novo Testamento. Jesus, portanto, foi gerado pelo Espírito Santo. Mateus capítulo 1, versículo 18, verso 20. Ponto 2. Quanto à morte e à ressurreição de Cristo. Os heresiarcas gnósticos, tá, que é um outro movimento, nós vimos que existe o docetismo, e agora nós tivemos um pouquinho sobre o movimento gnosticismo. Os gnósticos do Egito, Basílides, negava a crucificação de Cristo. Dizia que Simão, o sirineu, transfigurou-se e foi equivocadamente crucificado, e que o populacho o tomou por Jesus. Sendo assim, Cristo apenas presenciou a crucificação de Simão, seu suposto sósia. O Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos e a sua principal fonte de autoridade espiritual, afirma que o Senhor Jesus não foi crucificado, que tudo não passou de uma simulação. Então já perceba que hoje em dia o mormonismo, os gnósticos daquela época, os muçulmanos, também têm a mesma base do docetismo, negar a crucificação, negar o corpo de Cristo, negar o nascimento, negar a morte, negar a ressurreição. Isso tudo provém de uma falsa religião. Nas notas explicativas de rodapé, nas edições do Alcorão, eles afirmam que um sósia de Jesus foi levado à cruz. Então, ao longo do tempo, os anjos decaídos, os demônios, eles criam as religiões. E, por meio disso, eles disseminam as religiões para impedir que as pessoas conheçam o Evangelho, para impedir a salvação que está em Cristo. Então, o mormonismo, os muçulmanos, os gnósticos, o docetismo, tudo isso é apenas uma heresia. Ponto 3. Confirmação histórica. A confirmação bíblica histórica da morte de Jesus é fato incontestável. Historiadores cristãos, judeus e romanos atestaram a morte de Jesus. Flávio José, historiador judeu, disse: acusaram-no perante Pilatos, e este ordenou que o crucificassem. Os que haviam amado
durante a sua vida, não abandonaram depois da morte. O historiador romano Tácito escreveu: aquele a que levavam o nome Cristo foi executado pelo reinado de Tibério, pelo procurador Pôncio Pilatos. A Bíblia ensina que Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas. Atos, capítulo 1, versículo de número 3. Vamos ver aqui Atos, capítulo 1, versículo número 3, tá bom? Então, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 3, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, né? Ou seja, padecido é aquele ato da crucificação. Se apresentou vivo é o ato da ressurreição, com muitas infalíveis provas, ou seja, o Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, trabalha com provas, com comprovações, com evidência, com fé, com fatos, com profecias, tá? Sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. Conclusão da lição de número 3, do tema A Encarnação do Verbo. Conhecemos aqui a heresia do docetismo, fizemos a sua definição, aprendemos sobre os principais os falsos profetas, que era Cerinto, Saturnino e Marcião. Aprendemos que os apóstolos começaram a fazer uma apologética mostrando que o verbo era desde o princípio, que se fez carne e habitou entre nós, e que não somente isso, mas também morreu e ressuscitou, tá bom? E também nós temos fontes históricas que são dados e evidências fora das escrituras que comprovam a própria escritura. Conclusão. As expressões o verbo se fez carne e Jesus veio em carne significam uma resposta aos docetistas e a todos os movimentos que é contra o evangelho. Os evangelhos revelam vários atributos característicos de Jesus ser humano. Ele foi revestido do corpo físico porque o pecado entrou no mundo por um homem e pela justiça de Deus tinha de ser vencido por um ser humano. Jesus se encarnou, fez-se homem sujeito ao pecado, embora nunca houvesse pecado, e venceu o pecado como homem. Quero, por fim, aqui terminar citando as palavras aqui do dicionário teológico de Claudionor de Corrêa de Andrade, onde ele traz a definição do que é o docetismo. E eu quero apenas trazer aqui a parte final da definição que ele nos dá, que tem tudo a ver, né, com o nosso ponto. Bem, sem um Cristo divino humano, a redenção do homem perderia toda a razão de si. Então nós precisamos, de fato, dessa revelação que mostra que Jesus ele é 100% Deus e 100% homem, tá bom? Se você gostou do nosso trabalho, do nosso vídeo, do nosso conteúdo, do conhecimento aqui exposto, compartilha, se inscreve, deixa aí um comentário, né? A sua opinião, muito importante pra gente, tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo. Bons estudos e uma boa EBD para todos nós.